mas ore juntamente comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de estarmos juntos mais uma noite. Eu sei que se estamos aqui foi permissão tua, tu que nos conduziste pelo teu Espírito Santo, Senhor, até esta casa de oração, para juntos somos a igreja, juntos formamos a igreja, juntos formamos aqueles que vieram para te adorar e te louvar e bendizer o teu santo nome, porque só tu és digno e merecedor de toda honra, glória e louvor. Bondoso Deus, abençoa-nos agora que vamos meditar na tua santa palavra. Vem ser conosco, esclareça, Senhor Jesus, nas nossas mentes, Senhor, a tua palavra. Só tu és poderoso para falar com cada um de nós e derramar, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Bondoso Deus e Pai, sê com o teu povo agora, eu te peço, Deus, no nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Como eu disse, Colossenses capítulo 1, eu comecei há 2 semanas atrás, semana passada eu não estava, e nós começamos a ler algo sobre o capítulo 1, de Colossenses, e sobre o versículo 18 nós estamos vendo, quando diz da seguinte maneira: Ele, falando de Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia ou a primazia, seja o principal, o primeiro. Pode sentar, somente esse versículo para a nossa leitura. Nós já vimos que ele tem a primazia do governo universal, e também já vimos que ele tem a primazia na reconciliação, e hoje estaremos vendo a primazia de Cristo na sabedoria e no conhecimento. Nós vemos então os tesouros, Colossenses capítulo 2, versículos 2 e o versículo 3, nos diz assim, Paulo escrevendo: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E no versículo 8, Paulo também diz: tenham cuidado, que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então ele é a primazia da sabedoria. Então quer dizer, toda a filosofia, tudo aquilo, depois que Paulo mesmo vem dizendo que ninguém vos escravize com filosofias deste mundo, filosofias vãs, porque a filosofia, ela faz parte de uma pesquisa, de um conhecimento, de uma busca, todo filósofo, ele quer saber o fundamento, ele vai procurar o mais profundo daquilo que ele está entrando em contato com aquela coisa, e perguntas são feitas para o filósofo. Ele se faz perguntas para que ele tire as conclusões,
E Paulo vem dizendo que Cristo, ele é a primazia, ele é o primeiro, né? Ele está na frente, né, de todo o entendimento, né? Ele diz que todo o pleno entendimento nós devemos ter naquilo que vem de Cristo, porque Ele é o mistério de Deus. Ele é o mistério de Deus. No Primeiro Testamento se falava ou se esperava, né, e os judeus, logicamente, até hoje ainda esperam o Messias. Existe uma porta trancada lá, trancada não, né? Uma porta que foi, puseram as pedras ali, né, nos portões, que dá bem de frente ao Monte das Oliveiras. E aí, logicamente, com as guerras que teve, e os muçulmanos, né, eles ao adentrarem lá, eles fecharam aquela porta, porque para os judeus o Messias virá, né, virá ali do Monte das Oliveiras, como diz em Apocalipse, quando fala da volta de Cristo, né? Mas para os judeus seria o Messias e não esse Messias, porque Cristo é Messias, que passou há 2000 anos atrás. Para eles não é. Então eles esperam, eles aguardam e dizem então que ele vai sair dali do Monte das Oliveiras e vai atravessar aquela porta. Então, como eles diziam isso, os muçulmanos, né, sabendo que eles não tocam em cadáveres, né, geralmente eles não podem tocar, né, e a própria lei já dizia isso, que se tornaria impuro. Então, o cemitério e tal, eles fizeram ali um cemitério bem na porta da entrada, bem na entrada, selaram a porta, né, com pedras e fizeram um cemitério na frente, para que, dizendo, olha, se o Messias vier, ele não vai passar por aqui, porque ele não pode tocar em mortos, não pode ir em cemitério, né, onde tem os mortos, então ele não vai passar querendo impedir, mas eles ainda creem que vai sair de lá, virá o Messias, né? Eles aguardam esse Messias. E a Bíblia, então, fala o quê? O Paulo aqui está dizendo que ele era um mistério, era algo que estava escondido em Deus, que no momento certo ele acabou revelando, ele ia revelar e acabou revelando. Infelizmente, né, nós percebemos que eles, pela palavra de Deus, que eles não deram ouvidos, não quiseram saber. Embora a igreja, ela cresce ali com os judeus, né, ela tem o seu início, o próprio Jesus, né, nasceu de uma mulher judia, né? Então a igreja, ela começa com os judeus, mas a grande maioria, os sacerdotes que eram encarregados, né, principalmente da proclamação, né, os sábios e entendidos na lei, né, que conheciam, também não entenderam, não compreenderam, né, não souberam compreender e entender quando a vida de Jesus. Por quê? Porque isso estava no mistério de Deus. Então, Cristo é um mistério, e nele está o pleno conhecimento. E diz Paulo, né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E depois ele fala que se o conhecimento e a sabedoria está em Cristo, nós não podemos nos prender a filosofias mundanas, a filosofias que o mundo tem oferecido, né? Os pensamentos e ensinos filosóficos que logicamente não condiz com a palavra de Deus, não dá certo, porque não caminham na mesma direção. Os pensamentos mundanos não caminham na direção do Senhor. O ser humano, ele não é capaz de sozinho, sem ajuda divina, só com o seu conhecimento, chegar na salvação, porque ela vem por intermédio de Cristo, e ela vem por intermédio do que? Da pregação da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que como poderão crer, né, se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, né? Então é necessário que o Senhor
nos nossos dias, através do Espírito Santo, levante pessoas para pregar o Evangelho, aí ao ouvir, alguém crer e dar liberdade para que o Senhor fale com ele. Então o pensamento humano, por mais que seja, né, a sua filosofia avançada, ele nunca vai chegar a descobrir a salvação, porque a salvação, ela vem por intermédio de Cristo e intermédio da mensagem da palavra de Deus. E toda a sabedoria e todo o conhecimento está em Cristo e não no mundo, né? Não na filosofia mundana. Por isso Paulo diz: ninguém vos escravize, ninguém faça vocês cativos com filosofias enganosas, que são contrárias à vontade de Deus, porque as tradições humanas, né, estão fora, né, não estão em Cristo, né, estão nos elementos mundanos, naquilo que o homem pode se perceber daquilo que vê. Por que isso? Porque a salvação é por fé e não por vista, né? Ela não se prova, e o filósofo, ele fica fazendo indagações das coisas que ele vê, das coisas que ele pode provar. E a salvação é por fé, né? Nós não podemos provar a existência do inferno, não podemos provar a existência do céu, né? Não podemos provar a existência de Deus, né? Provar cientificamente, não podemos provar cientificamente a existência de Cristo, né? Então é por fé. Então toda a filosofia humana não vai chegar à salvação, porque ela é por fé, né? Nós temos que crer no impossível, né? A fé como firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas cremos, daquilo que nós nunca vimos, mas esperamos, sabemos que existe. Então é algo incomum. Então a filosofia humana nunca chegará a nos dar a liberdade de sermos salvos. Essa é a filosofia humana. Mas aquilo que está no conhecimento de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, então as coisas se abrem, né? E é por isso que não há problema quanto a nós conhecermos ou na nossa capacidade. Não precisamos ficar privados, obitolados, né, em Cristo sem um conhecimento maior. Não há problema nenhum, né? Porque se nós nos apegarmos a Cristo, podemos ser cientistas, né? Podemos ser pessoas cultas, podemos ser pessoas que estudam, né? E muito estudo. Se apegarmos em Cristo, nunca vamos deixar, né, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Vamos ter conhecimento desse mundo e, em contraposição, a sabedoria que Cristo nos dá, que o principal é o quê? É nós estarmos caminhando para o céu, né? Então, Jesus, ele é primazia. Cristo, o ungido, Jesus Cristo, ele é primazia também na sabedoria e no conhecimento. Em quarto lugar, nós vemos que Cristo também, ele é a primazia na observância nas coisas da religião, né? Estamos vivos nele. Colossenses 2, versículos 11 a 13 nos diz: nele, falando de Cristo, né, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Para aqui. Então ele está dizendo, olha, que em Cristo nós somos circuncidados, mas não aquela circuncisão do pacto que o Senhor fez com Abraão, que o Criador fez com Abraão, e com toda a sua descendência, né? Enquanto existisse descendentes de Abraão, eles precisam seguir a circuncisão carnal, né? E Paulo está dizendo o quê? Que nós também fomos circuncidados. Por quê? A circuncisão é pacto. Lógico que ela foi feita na carne, né? Do sexo masculino, ela é feita na carne, essa circuncisão é feita na carne, mas é feita para determinar um pacto, né? Vocês já viram antigamente, né? Alguém se cortava
duas pessoas se cortavam, se uniam o pulso, né? Para fazer, como chamavam, o pacto de sangue, né? Agora nós somos irmãos de sangue também, juntavam o sangue do um no outro assim, e faziam esse pacto. Então, ali o Senhor exige de Abraão e dos seus descendentes. Por isso também, logicamente, os muçulmanos, né? Eles ficaram com esse costume, porque também são, né, os descendentes que descendem de Abraão, né, por Ismael, também tem esse direito, porque diz que é para toda a descendência dele. Então, se é para toda a descendência, Ismael teria, né, os descendentes de Ismael também teriam, então eles têm. Mas Paulo está falando, olha, nós somos circuncidados não com essa circuncisão que é feita na carne, que esteve no primeiro pacto, que ele era também, né, e que Jesus foi também, por ser descendente, né, de Abraão. Ele diz, não foi uma circuncisão feita pelas mãos humanas, mas foi feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Quer dizer, nós entregamos agora a nossa vida a Cristo, e esse é o pacto, né? Esse é o pacto que nós temos com Ele, porque essa é a nossa circuncisão, a circuncisão não feita na carne, mas agora feita no nosso ser espiritual, que entregamos a nossa vida, né, a Jesus Cristo. Então fazemos esse tipo de circuncisão. Aí ele continua no versículo 12: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Então, quando sepultamos através do batismo, que é um símbolo, logicamente, né? Por isso que todos devem batizar, até o próprio Jesus determina isso, ir por todo mundo, ensinando todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o único lugar que manda fazer em nome das três pessoas, que é o batismo. E ele então diz aqui que nós, pelo sepultamento, né, que o batismo é a imersão, né, então se afunda na água e ali simboliza o sepultamento. E se sepulta quem está morto, né? Mas eu sepultei, fui batizado, não estava morto. Quem batizou, ninguém vai matar para batizar e depois vive de novo. Lógico, é como símbolo. Mas Paulo vem dizendo o quê? Que ali, no momento, né, do batismo, cria o pacto, né? Esse pacto da circuncisão, que agora é não feita no corpo, mas feita na alma, no nosso ser, né? E aí diz assim: e com ele foram ressuscitados. Quer dizer, fomos sepultados e ressuscitados mediante o quê? Mediante a fé. Por isso que a filosofia não chega lá, né? Mas só desceu ali, não morreu, foi sepultado na água. Aí vive a mesma pessoa. O mesmo que entrou, não teve diferença nenhuma ao entrar e sair, né? Não estava morto para ser sepultado verdadeiramente, né? Mas é pela fé, e não pelo conhecimento humano, mas é pela fé, por crer. Então ele diz, e com eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, como Cristo foi ressuscitado, nós pela fé também, ao passarmos pelas águas batismais, né, precisamos estar mortos para esse mundo, né, entregando a nossa vida para o Senhor, entregamos ela para o Senhor, então morremos para esse mundo, somos sepultados na hora do batismo, e ao sair das águas, fazemos ali a ressurreição, assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, né? E aí ele diz que o poder de Deus foi quem ressuscitou Jesus dos mortos, né? E aí ele diz no versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados, então veja bem, estavam mortos para Deus, precisamos morrer para o mundo, e nós vivíamos nesse mundo, mas estávamos mortos em pecados, quer dizer, mortos nos erros, caminhando fora
do desejo, da vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, né, Deus os vivificou com Cristo. Deus nos deu vida, estávamos mortos para Deus, vivos para esse mundo, né, mas mortos para Deus. E o próprio Jesus um dia falou, né, para alguém que queria segui-lo, e ele falou assim: eu quero te seguir, mas deixa primeiro, né, eu sepultar meu pai. Não quer dizer que o pai dele tinha morrido, ele ia lá correndo lá sepultar. Era um costume, logicamente ele queria ainda esperar a morte do seu pai, para depois que ele sepultasse o seu pai, ele pudesse seguir a Jesus. E Jesus lhe dá uma resposta: deixe os mortos ressuscitar os mortos e vem você e me segue. Quer dizer, você vai ficar esperando até a morte do seu pai, né? Você está olhando para esse mundo ainda? Deixa os mortos, quer dizer, aqueles que estão nesse mundo vivos. É a morte que vai sepultar morto? Não. Seriam os vivos, mas mortos para Deus, né? Vivos para esse mundo, mas mortos para os Deus. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Vem você e me segue. Por quê? Porque em Cristo nós temos vida. Ele nos vivifica, Ele nos dá vida, né? Em Deus vivifica-nos em Cristo Jesus. E aí, continuando o versículo, eu vou voltar ao versículo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele também nos perdoou todas as transgressões. Nos perdoa das transgressões. Então, veja que o Senhor Jesus, Ele é a primazia daquilo que está dentro da religião, né? Daquilo que está dentro de seguir de algo religioso. Não sermos religiosos, mas quanto à religião, quanto àquilo que se prega, quanto àquilo que se crê das coisas eternas de um Deus, né? Então, nós estamos ligados, e Ele é a primazia disso, porque Ele morreu primeiro, e Ele ressuscitou primeiro. Então Ele é a primazia. Depois ele continua, ainda no capítulo 2, versículos 16 até o versículo 23, ele continua dizendo: portanto, não permita que ninguém vos julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, né? Que é o que? O legalismo, o ritualismo, a não ser aquilo que a Bíblia condena, logicamente, né? Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias do sábado. Por que ele fala isso dos dias do sábado? Porque o sábado, como a circuncisão, foi dada ao povo descendente de Abraão, diretamente descendente de Abraão. Nós somos, Abraão para nós é o pai na fé, né? Mas ele tem os filhos, né? Seus descendentes carnais, e para eles a Bíblia diz claramente que é o pacto do sábado, né? O sábado é o dia de descanso para eles. Por isso não houve problema mudar o nosso dia, o dia do Senhor, para nós, para o domingo. Não há problema. Poderia ter sido no sábado? Poderia. Porém, Paulo mesmo diz: Deus não faz causa de dia, né? Todo dia são dias para o Senhor. Jesus também fez algumas coisas no sábado que era condenado pelos homens, né? Pela filosofia humana, pelo ensino humano. E ele então vem dizendo: não deixa ninguém te condenar, porque eram festas judaicas que agora eram festas para os judeus. Diretamente não precisamos mais segui-las, né? A Páscoa ainda seguimos, porque ela tem um relacionamento direto com a vida de Jesus, né? Ele acaba ali dando a sua vida, né, na semana da Páscoa. Então ela tem um relacionamento. Mas as outras festas, como as luas novas, né, o primeiro dia do mês era um dia festivo para os judeus também. Então toda essa celebração que eles faziam, ninguém pode mais nos julgar se nós não fizermos dessa maneira, né? Se nós não cumprirmos da maneira
que foi determinada a quem? Aos judeus, e não a nós. Jesus, ele toma, ele participa ali da Páscoa, da festividade da Páscoa, ele participa e depois ele aproveita aquele momento para instituir a Santa Ceia. Naquele momento ele institui a Santa Ceia. E aí ele passa a falar e a dizer, sobre o pão que eles já comiam na Páscoa, na celebração da Páscoa, e também falando do vinho, sobre o sangue e sobre a sua carne. Então aí ele institui uma nova relação, agora não com aquilo que o judeu fazia, mas agora aquilo que os cristãos, os seguidores de Cristo, iriam fazer. Ele diz, olha, façam isso para que eu tenha lembrança, que é o melhor, que vocês tenham lembrança daquilo que aconteceu comigo, da vida que ele entrega por nós. Então não podemos ser julgados, se nós trabalharmos no sábado, não guardarmos o sábado, até porque não foi nem exigido a guarda diretamente para o domingo, mas sim tirar um dia para o Senhor. E aí no versículo 17, essas coisas são sombras, ele diz, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Cristo. Então toda a festa, o sábado, Jesus é o nosso descanso, certo? Ele é o nosso sábado, ele é o nosso Shabat, como diz os judeus, o sábado judaico, ele é o nosso descanso. Nele nós descansamos, desse mundo, vamos estar permanentemente um dia com ele. Então todas aquelas celebrações eram sombras, que agora a realidade está em Cristo Jesus. Ele veio para fazer a realidade daquilo que era sombra. Então o cordeiro era morto, os animais eram mortos, não precisam mais, porque eram sombras do que viria. Jesus é a realidade, e ele morreu uma vez só, e só uma vez, porque antes a Bíblia diz que cobria-se os pecados, o sangue dos animais, porque eles não tinham poder, eles tinham uma sombra, algo provisório, mas depois viria aquele que faria a completa mesmo, não teria, que perdoaria. Por isso, quando João vê Cristo chegando para se batizar, e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, não, ele não fala assim, eu estou falando, não o que cobre os pecados, mas o que tira os pecados do mundo. Então Jesus era a perfeição daquilo que vinha como sombra no passado, que vinha somente não deixando que a justiça de Deus pudesse cumprir, mas aí veio Cristo e perdoou, aí a justiça não pode mais fazer nada, porque Cristo veio, e completou a obra. Ele é a realidade. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras? Paulo está falando isso para os colossenses que ainda estavam libertos, mas se sujeitavam a regras mais do que a Cristo. E tem igreja hoje que ainda fala, igreja que se titula cristã, que ainda fala que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Quer dizer, não é Jesus que salva, é o sábado. Ainda está dando ênfase ao sábado mais do que ao que Cristo fez por nós, mas ao dia. E Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Qual a diferença dos dias? E ainda tem gente que fala, se você não guardar o sábado, pode fazer o que você quiser, que você não vai para o céu. Ainda põe obstáculos ainda a um dia segurando alguém de ir para o céu, sendo que o sangue de Jesus derramado é que nos garante a nossa salvação.
e não o dia somente, né? E aí a pergunta foi: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O sábado foi feito para o homem, né? Então o homem, no entanto, é maior do que o sábado, porque se tirou um dia para o seu descanso, para a sua folga. Então o dia é menor do que o ser humano, né? Como que vai rejeitar? Agora, para os judeus, beleza, tem que cumprir a lei, né? Para Cristo não, porque nem isso decidiram quando teve o primeiro concílio. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, primeiro concílio lá, não decidiram que precisavam ir no sábado. Mas alguém diz assim: não decidiram porque provavelmente, como ele já cumpriu o sábado, então não precisou falar. Se cala, consente. Se você deixa aberto a lei, você não pode proibir. Deus nunca vai nos condenar por aquilo que Ele nunca proibiu. Ele não pode condenar. Seria injustiça de Deus. Se Deus é justo, Ele só vai condenar por aquilo que Ele deixou, dizendo que está errado. Se Ele não deixou, não há condenação, né? Porque se deixa aberto, quem cala, diz aí o ditado que é real, quem cala consente. Você não fala nem A nem B. Posso fazer isso? Você se calou? Vou fazer. Aí se vem bloquear. Mas você não falou, eu perguntei, você ficou quieto? Né? Agora, se tem lá uma não entre, né? E eu pergunto para a pessoa: posso entrar? Está falando não entre. Só para funcionários, né? Não entra, entrada exclusiva de funcionário. Eu não sou funcionário, por que eu tenho que pedir? Não vou pedir, né? Aí se eu entrar, eu vou levar bronca. O que você está fazendo aqui? Viu lá que entrava funcionário? Então, se não está escrito nada na porta, você entra, né? E não pode condenar. Não, mas aqui é só para funcionário. Eu não sabia, não tinha nada escrito. Como que eu vou, né, saber de uma coisa, pressupor algo? Então, se não está escrito, não pode ser condenado. Não há condenação para aquilo que o Senhor não proibiu ou se calou. Se cala quanto ao cristianismo. Ao sábado, não se pode condenar o cristão por não guardar o sábado. E a própria Bíblia depois, além disso, ainda Paulo vem falando, né? Ninguém nos condene pelo sábado, por não guardar o sábado, não guardar os dias festivos que eles tinham, né? E ele cita aqui até uma falsa humildade da adoração de anjos. Ele trata até de coisas mais pesadas ainda, né? Então ele diz: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado, unido por seus ligamentos e juntas, efetua um crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque, né? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Veja quanta coisa mudou, né? Veja quanta coisa mudou. Por quê? Eram baseadas em pensamento, filosofia, em pensamentos humanos, em tradições humanas. E aí as coisas mudam. A igreja saiu, a igreja não é mais o que ela era. Porque as coisas mudam. Nós estamos em evolução, né? Agora, o que é pecado, não podemos falar. Se a Bíblia fala que é pecado, e o homem, né, falar que não, o ser humano falar que não, está errado. Agora, regras que se impunham na igreja, que se impõem na igreja muitas vezes, elas podem cambiar, podem mudar, né? Podem ser mudadas com o tempo, né? Desde que elas não venham a transgredir a palavra de Deus. Então, eles são o desuso, né? Vai cair em desuso, e aí as coisas tendem a mudar, né? Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, né? Quantos, né? Quantos que viviam dentro da regra, o dia que muda a regra, muda o pastor, no outro dia está todo mundo diferente. Tinham poder de mudança? Não, só seguiam aquela regra por obediência, né? Então não tinha poder, ele mudou, não vou ser salvo por isso?
Salvação é por Cristo Jesus, né? Se não tem pecado, não vai ser salvo. Se tem os seus pecados perdoados, não é a regra que vai determinar, né? E quantos, às vezes, usando das filosofias, né? E dos pensamentos e das atitudes, vão fazendo as coisas mudar, né? Vão mudando as coisas e condenando as pessoas, né? Tirando muitas vezes da igreja, e são regras humanas, e não aquilo que é o conceito de Deus. Porque se fosse para a gente seguir normas, nós teríamos que estar usando túnica agora, né? Os homens bem barbudo, cabeludo, né? Com os peotes aqui, então é para seguir norma, né? É para seguir regra. Por que mudou? E hoje se usa terno, se usa outros tipos de roupa. É evolução, né? Então vai condenar? Se tem que condenar, temos que voltar ao passado de Cristo, do jeito que ele andou, né? Do jeito que era a vestimenta naquela época lá. Então isso tudo tem a ver com a nossa vida. E por fim aqui, por quinto lugar, a primazia na vida cristã. Ele é a fonte, né, da nova vida nossa. Cristo é a primazia. Colossenses 3, versículos 1, 3 e 4. Nos diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele volta de novo à ressurreição, procurem as coisas que são do alto, né? Aquilo que é vindo de Deus. Logicamente que um dia um professor zombou na faculdade, né? Falou assim: a turma fala que o céu é para lá, o inferno é para cá, mas se o mundo é uma bola, né? Nós estamos lá na China, talvez, Japão, China, sei lá eu, está ao contrário de nós, né? Eles estão de ponta cabeça lá, vivendo no mesmo mundo. Então, se nós falamos que o inferno é lá, eles apontamos para ele, e eles falam que eles apontam para nós. E o céu é lá também, né? É aqui ou lá. Então, ele começou a zombar sobre isso. Mas tudo isso nós sabemos o quê? Que são formas de entendimento. Quando se fala as coisas mundanas, né? É que são as coisas do ser humano, da mentalidade do ser humano, né? Então, nós já ressuscitamos com Cristo, procure as coisas do alto. Quando ele fala do alto, é lá do céu, né? No céu aqui, é lá onde está, né? A terra gira, e um dia nós giramos, né? Então o que eu apontei às 9 horas da manhã, eu apontei lá para baixo, né? Se eu fizesse isso aqui, eu estaria apontando lá para baixo, porque já virou 12 horas aí, nós estamos ao contrário do que estávamos às 9 horas da manhã. Então, aonde é o céu? Onde é o céu? Aí eles zombam, né? Mas é o quê? É as coisas, quando nós falamos em céu, falamos nas coisas de Deus, nas coisas eternas, né? E quando falamos a coisa desse mundo, não estamos falando da terra, estamos falando das coisas que saem, né? Dos pensamentos malignos, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, o maligno, ele influencia nas cabeças humanas, né? Nas mentes humanas. Então, ele diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, né? E não aqui da terra, das coisas do quê? Da mentalidade humana, e sim daquilo que vem da parte de Deus, né? Pois vocês morreram. Estamos mortos, estamos vivos. Ele está falando para vivo, né? Mas ele diz: vocês morreram. Ele estava escrevendo para o cemitério, né? Ou para aqueles que estavam lá enterrados. Estavam mortos para esse mundo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem onde estamos nós estamos escondidos. A nossa vida está em Cristo, né? Em Deus. Estamos agora guardados, né? Bem guardados com Cristo e Deus. Quer dizer, se alguém fizer alguma coisa em nós, é porque Cristo deixou, é porque Deus deixou. Se algo acontecer em nós, é porque o Senhor permitiu, Ele permitiu, Ele deixou que acontecesse. Se nós estamos guardados, ninguém põe a mão, ninguém consegue, né? E ainda que tire a nossa vida, não pode tirar a nossa salvação que está em Cristo, né? Então,
agora nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, né? Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria, né? Então, nós estamos em Cristo. Ele é a primazia da vida cristã. Cristo é o primeiro, através dele que veio toda a nossa vida. Porém, nós precisamos também ter o nosso comportamento de acordo, né? Precisamos morrer para esse mundo para vivermos para Deus. Estamos vivos, morremos para as coisas desse mundo, aquilo, a filosofia desse mundo, tudo aquilo que o mundo quer nos ensinar contrário à vontade de Deus, para vivermos somente para o Senhor nosso Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao nosso coração, sabendo, né, que Cristo está em Colossenses, aí no capítulo 1, 2 e 3. Ele é a primazia do governo universal, ele é a primazia na reconciliação, ele é a primazia da sabedoria e conhecimento, ele também é a primazia na observância religiosa e também a primazia na vida cristã, porque se veio dele, né? Por isso somos chamados cristãos, somos chamados messiânicos, se nós transferirmos aí a palavra, né? Ou somos chamados de ungidos, porque Cristo, ungido e Messias é a mesma coisa, né? É algo especial. Então, nós somos algo especial, seguimos algo especial e estamos escondidos em Deus, né? Que o Senhor abençoe a cada um, falando muito mais aos corações. Eu só quero saber